The Rainmaker, querida. Respeita. Pode ir, tá rodando? Rodando. 3, 2, 1. Está no ar mais um Cérebro Pod, o seu podcast de mentes brilhantes. Eu sou a Jaque Ciossi, sou empresária e sou apresentadora. E tenho ao meu lado meu querido... Luiz Augusto, estou aqui com a Jaque, neurocientista e o cara que vai tentar entender essa mente brilhante que está aqui como convidado. Temos à nossa frente uma mente que simplesmente já gerou 1 bi de vendas. Ele é CEO da The Rainmakers Academy. Já treinou mais de 300 mil empreendedores nos últimos 25 anos. Já ganhei um livro, graças a Deus, estou muito feliz. Tenho comigo o nosso querido Luiz Francisco. Seja muito bem-vindo, querido. Muito obrigado pelo convite, porque eu adorei o podcast de vocês, porque essa história de você entender o cérebro das pessoas, principalmente com um neurocientista, né, que não é uma coisa fácil de se achar, e com uma comunicadora. Eu acho que a ideia de vocês é fantástica, porque eu tive olhando, né, desde o primeiro dia que você estava anunciando lá, eu fui lá e adicionei, comecei a seguir o canal. É muito boa a proposta, é muito boa, vai desenvolver muita gente. E você sabe que eu conheci o Luiz na inauguração da loja de uma amiga minha que vende pescados, né, a varejo. E aí ele conversou comigo 10 minutos, assim, em 10 minutos eu aprendi 5 coisas. Eu falei, meu irmão, ali tem um negócio a ser desvendado. Aí eu falei pro Luiz, eu falei, cara, a gente tem que chamar o Luiz, porque principalmente nesse viés do empreendedorismo, eu que sou empreendedora, hoje eu tenho, além de uma produtora, que eu considero um business que eu conheço mais, eu tenho uma clínica e spa. Eu vejo a dor que o empreendedor tem, no sentido de ter que aprender tudo na unha, não tem uma faculdade que te ensine a ser vendedor, que te ensine a virar o jogo, que te ensine a fazer acontecer, ainda mais num país como o Brasil, que a legislação é meio contra nós, assim, né? É uma loucura. Empreender no Brasil quem empreende no Brasil empreende em qualquer lugar do mundo. Para poucos. É para poucos. É verdade. Porque o sistema de ensino tradicional que a gente conhece, ele foi criado no século retrasado para a Revolução Industrial. Verdade. Então, se a gente for no Japão, qualquer lugar, a hierarquia de matérias é sempre a mesma. Vocês repararam? É assim, exatas, línguas, humanas e... biológicas e... depois o resto. Depois do resto. Entendeu? Depois o resto. Aí, no sistema de ensino, você é neurocientista, você sabe, a gente só aprende por tentativa e erro. Sim. Não tem outro jeito de você criar sinapse. Não tem como. Não tem jeito. E aí, no sistema de ensino, todo mundo estigmatiza o erro. Quem erra na escola é o quê? Burro. Ninguém gosta de ser burro. E aí você vai criar gente que não gosta de perguntar, gente que não gosta de tentar. Né? E aí, quando a gente aprende a andar como? Caindo. Quando você cai, o que seu pai fala pra você? Levanta. Levanta. E aí você cai, o que ele fala? Levanta. Levanta. Aí você vai empreender, você perde dinheiro. O que ele fala? Você é burro. Te falei pra você não largar o emprego. Você investiu, sabia que não ia dar certo. Ideia estúpida. Né? Qual a ideia dessa ideia estúpida? Você acha que porque todo mundo ia ganhar dinheiro, você também ia ganhar? Perfeito. Né? Entendeu? E aí eu queria saber um empreendedor que abriu um negócio e ganhou dinheiro de primeira. Nossa, esquece. Posso falar? E eu hoje... Tentativa e erro, que você falou. Não tem, a gente aprende, na verdade, então, mais com erro. Mas o grande lance, principalmente quando você está empreendendo, eu falo que é um jogo de xadrez. Tu fez a jogada errada, amor? Talvez seu jogo acabe. Porque você gastou tudo. Então, assim, acho que o grande problema, pelo menos pra mim, que não sou herdeira de nada e tenho que ser muito inteligente com as minhas jogadas, é isso, assim, eu tento estudar ao máximo pra tentar fazer as jogadas inteligentes sem que o meu jogo acabe, porque ele pode, acho que você deve ter uma vivência muito grande de ver gente que escolheu as jogadas erradas, né? Meu próprio pai, a minha família inteira de empreendedores, meu pai ganhou, perdeu, porque assim, não dá pra ganhar dinheiro sem perder dinheiro. Esse é o ponto número 1. É difícil a gente ganhar dinheiro sem perder dinheiro. Você precisa perder dinheiro para aprender a ganhar dinheiro. Aí você tem o seguinte: as pessoas sábias aprendem com o erro dos outros. Os inteligentes aprendem com os próprios erros. Sim. A maioria das pessoas não consegue aprender com o erro dos outros. Elas querem fazer com a sua própria cabeça. E como a gente não tem... Veja bem, olha, quando é sabido que você precisa ir para academia pelo menos 20 minutos, 30 por dia, não é? Ainda mais hoje, né? Todo mundo assim... Cara, quem fala para você estudar 20, 30 minutos por dia? Não, ninguém é criticado, né? Ninguém. Qual foi a última vez que você leu um livro? Realmente parou? E outra coisa, hoje a gente não tem nem atenção para ler, né? Por causa do celular. A gente começa a ler e fica todo mundo irritado. Eu sei porque... a primeira coisa que eu faço na mentoria é o hábito da leitura. Eu leio com meus alunos 15 minutos por dia. Difícil. É que eu sou tendencioso, que eu trabalho com isso, mas assim, não acontece.
Aí... Não acontece. Não, e assim, dentro da sua sala de aula, você deve ver, principalmente a geração mais nova, né? A briga ali da dopamina barata. A geração mais nova com o livro. Ela não utiliza o analógico, né? Ela utiliza o digital. E no digital eles querem... eles vão jogar em algum lugar que vai fazer o resumo disso, para eles terem um resumo de determinada situação. O que a gente está falando de tomada de decisão vai piorar, né? Se você não tem o todo, você tem um fragmentado algo, a probabilidade de você errar é altíssima. E o fracasso, ele não é fracasso, né? O fracasso te deixa mais forte. Ele é uma lição para o sucesso, só isso. Perfeito. Tem uma frase que diz assim, né? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou aprendo. Se você entender... E no processo de vendas a gente faz assim. Quantas vendas você não fez? Eu não fiz 5. A gente tem um método para falar o seguinte, tá bom, o que aconteceu com elas? Anota. Hoje a gente tem CRM para fazer isso. E aí a gente refaz as objeções, refaz as perguntas baseado naquilo que ele não conseguiu fazer. Então o fracasso, ele é sempre o motivo do próximo treinamento. Foi inteligente isso mesmo. É onde a gente pega os próximos treinamentos, porque não existem novos problemas, né? São sempre problemas velhos com pessoas novas, em qualquer negócio. Sim. As objeções são sempre as mesmas. É só você aprender a ter uma pergunta para cada uma dessas objeções. E ter segurança, e para contornar a objeção, né? Mas isso a gente faz em grupo. Vocês conhecem o conceito de mastermind? Ele é muito bom para grupo, mas existe uma dificuldade dos empresários. Eles não investem em desenvolvimento de pessoas. Sim. Eu vejo gente gastando R$1 milhão, R$1,5 milhão numa loja, numa empresa e 0 em treinamento. Como é que isso pode funcionar? Dentro do meu negócio, eu percebi que isso era um problema, assim, porque não há, assim, principalmente, você pode falar melhor que eu. Se você quer escalar uma coisa, você precisa fazer mais pessoas pensarem como você pensa. E aí eu entendi que isso era algo que eu deveria incluir na minha rotina semanal com os meus colaboradores. Existe tempo de aprender e tempo de treinamento. E aí a gente começou a separar horários do dia. Perfeito. E às vezes até dias na semana, dentro do mês, para realmente ficar dedicado a corrigir coisas. Eu vou te dar algumas dicas, então, para você fazer isso de maneira muito perfeita. Quando geralmente eu falo com qualquer gestor empreendedor, eu falo assim, olha, a posição de chefe é muito ruim. Né? A posição de você ser chefe de alguém, hoje em dia ainda, né, é cada vez pior. E as pessoas precisam de feedback positivo ou negativo. Porque funcionário que não dá feedback se sente excluído. Sim. E é necessário a gente fazer isso. Só que é muito ruim você dar feedback negativo. As pessoas não aceitam isso. Né? Crítica, se você tem uma pesquisa feita. Se você fizer uma pesquisa com pessoas condenadas por homicídio, todas elas se acham inocentes. Ou acham que elas não mereceram aquilo. Então, ou que elas tinham razão. Ou que elas tinham razão que justifique. As pessoas não gostam de crítica. Né? Mas como é que você faz isso? Se você dificultar o processo de recrutamento da sua empresa e realmente prestar atenção nele, e deixar com que... E recrutar realmente as pessoas que têm o mesmo propósito, visão e valores que você. E dificultar o ponto de quando a pessoa entrar, ela passou no processo de seleção. Você fala, parabéns. Seja bem-vindo à Academia Rainmakers. Agora eu sou seu tutor. Eu vou te mentorear até o seu sucesso. E aí eu tenho realmente um método para colocar ele no sistema de treinamento e eu coloco ele com meus colaboradores como se eu fosse mentores de todos eles, dentro de um método. Toda vez que eu vou dar um feedback, ele está me vendo como um mentor. É só parte do meu processo de desenvolvimento. Só parte do meu processo de desenvolvimento, porque eu explico que a minha empresa só vai passar de uma unidade, no seu caso, para 10 unidades, se eu conseguir duplicar aquelas pessoas que estão trabalhando diretamente comigo para se transformar nos meus sócios. E para isso, eles precisam duplicar. Então, qualquer feedback que eu dou é um feedback baseado no fechamento. E como a gente faz isso? Através dos 8 hábitos. E o primeiro é o melhor de todos, que é o quadro dos sonhos. Acho que vocês já ouviram falar de várias maneiras, mas as pessoas tratam isso... Eu mentalizo todo dia. Então, mas não adianta. Eu vou só mentalizar, eu vou te explicar o porquê. E ele vai confirmar para mim. O inconsciente trabalha muito com imagem. E através de imagens e palavras que a gente repete, ele vai criando um algoritmo para você. Porque a gente processa 300 bilhões de bits de informação por segundo. Só que ele processa só aquilo que você acredita. De acordo com aquilo que você está... propagando. E aí, quando eu faço o quadro dos sonhos, além de uma parte de estar envolvido nisso na neurociência, está envolvido outra coisa, que é o fato de eu me aproximar das pessoas. Então, por exemplo, foi uma aluna da última mentoria e ela tinha 60 funcionários no supermercado. E ela falou assim, eu nunca dei um treinamento, Luiz, como é que eu vou chegar lá e dar... Porque uma coisa é você ir num treinamento, outra coisa é você saber dar treinamento para alguém. São 2 etapas, né?
Eu sei ler e escrever, mas não sei alfabetizar ninguém. Você sabe que esse meu processo de ser comunicadora, eu era estagiária numa multinacional e o meu gestor da época, ele viu que eu era desenrolada para falar. E ele dava um treinamento, só que era um treinamento que, meu Deus, era um peso. E aí eu acho que ele também já queria passar essa bola para alguém, eu. E aí aquilo virou a minha alegria. Não, hoje é dia de treinamento. Eu ficava com a equipe o dia todo. E realmente, acho que foi ali que eu comecei a viver essa coisa do treinamento mesmo. E aí eu descobri isso em mim através do treinamento. E é muito legal, porque você sabe que quem tem esse tipo de característica, que é raro, porque não são todas as pessoas que conseguem se conectar e treinar. Isso é uma habilidade a ser desenvolvida para quem não tem, porque as empresas só crescem se você desenvolve pessoas. E você só desenvolve pessoas sendo um hábil treinador. Gostando mais de treinar do que jogar. Né? O que seria um hábil treinador? Uma pessoa que consegue inspirar pessoas e consegue se importar com pessoas. A liderança tem a ver com que as pessoas façam que elas queiram fazer o que elas têm que fazer. Sim. E você tem que inspirar elas. Você é o primeiro da fila, fazer né? Isso. Exatamente. E, por exemplo, os principais treinadores de futebol são aqueles que gostam mais de treinar do que de jogar. Né? Você tem que gostar de treinar. E as pessoas não gostam de treinar, as pessoas só querem jogar. Aí como é que faz? Por exemplo, a menina lá do supermercado, a Jana, eu falei, Jana, você vai lá e faz todo mundo fazer os 50 agradecimentos. Aí ela foi, comprou 60 caderninhos com caneta. E eu falei, você vai fazer uma lista, você vai pedir para todo mundo fazer uma lista das 50 coisas pelas quais elas são gratas na vida delas. Para elas pararem de ser concentradas na falta. Porque a vida humana é uma oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Não é? Ai, que ótimo. E aí, as pessoas vivem nisso, do tipo, meu patrão tem um carro, mas eu não tenho não sei o que para em casa. Ou seja, a gente vive nisso. E aí, mas Luiz, eu não tenho 50 coisas para agradecer. Eu falei, tem. Acha. Pela cama, pelo gato, pela internet. Sua saúde, sua vida, pelo sua Instagram, família. Pela sua vida, pelas suas coisas. Aí as pessoas acham. Eu falei, todo dia, você acorda de manhã, faz os 50 agradecimentos. Se você achar mais um, você vai ampliando a lista. Tem gente que está com 130, 140 na lista. Com o tempo, mudou a rotina, você vai mudando o hábito. Quando você tem o hábito de agradecer, qualquer coisa externa que acontece e você agradece, ele blinda o interno. E aí não afeta as suas emoções. Então, alguma coisa ruim, estourou o pneu do seu carro. Você, obrigado que eu tenho um carro, podia estar de ônibus. Você até deu uma explicação aquele dia sobre o cortisol, a liberação do cortisol, que é o hormônio do estresse. Isso pra mim clicou aquele dia. Ele explicou que tive um evento ruim, fiquei estressado, vou liberar o hormônio do cortisol. Leva 7 horas para você absorver o cortisol. Então é muito mais legal que você possa ter uma atitude positiva com aquilo e não deixar a parada reverberar. Essa relação com nível de percepção que a gente fala. É que você tem um determinado nível de percepção e aí pode ser negativo ou positivo, como você falou. Sim. E aí áreas do cérebro vão ser excitadas. A gente até comentou no episódio que a gente falou com a Virna. Falei que áreas do cérebro, sim. quando eram mais excitadas com pontos negativos do que com pontos positivos. Mas o gasto cerebral, ele é muito alto quanto mais você usa ele. Então, se você pensar ou tiver muitas áreas excitadas para pensamento negativo, ele é como você está usando 100% da máquina. Só que o 100% da máquina secretando agentes que vão ser estressores, como o cortisol. Se você tentar utilizar como pensamento positivo, você vai diminuir o gasto energético e diminuir a secreção, por exemplo, de cortisol. E aí o cortisol, que a gente falou, é uma sequência. Ele começa a secretar adrenalina, noradrenalina, você fica naquele sistema aqui... Pessoal de sistema de luta e fuga, eu falo que é o sistema de agente estressante. Você vai ficar o tempo inteiro em alerta. O tempo inteiro em alerta. Gastando energia, dificultando sono, dificultando tomada de decisão. E aí a margem de erro, cada vez, ela tendencia a aumentar. Porque o cérebro ele vai começar a gastar mais energia, ele vai precisar de suporte do corpo. Ou alguém vai sofrer, né, se a gente for pensar num todo, ou ele deprecia as atividades dele. Ele fala, eu vou gastar menos energia. E você sabe que as pessoas que chegam na empresa que não agradecem de manhã, a gente sabe. Eu olho e falo assim, vai lá, agradece e volta. A gente sabe. já pelo... Preocupada. A pessoa que tem o hábito de agradecer não ficar preocupada. E aí a gente faz duas coisas. Fala assim, aí ela fez, todo mundo agradecendo. E aí quadro dos sonhos com todo mundo. Jana, o que acontece com o quadro dos sonhos? Quando eu faço o quadro dos sonhos comigo, eu faço com a família, né? Então, às vezes, eu quero ter uma casa na praia e a Yasmin quer ter uma casa no campo.
E aí a gente nunca conversa sobre isso porque coisas que dão conflito a gente evita, né? Até no relacionamento. Quando a gente tem que fazer o quadro de sonhos, a gente tem que resolver conflito. Ai, que bonito isso. E isso é bom. Quando eu estou com os meus funcionários, eu começo a ensinar isso para eles. Olha, você vai chegar em casa, você vai ter 3 sonhos de médio, curto e longo prazo. Pessoal, familiar e profissional. Você ou seu filho, se tiver filho pequeno, que já entende 5, 6, 7 anos, vocês vão fazer isso juntos. Aí a família vai entender o seguinte, cara, para onde a gente vai? Porque o cérebro é que nem o Waze, né? Se eu não sei onde eu tô e não sei para onde eu vou, qualquer lugar serve. E aí eles começam... A rota mais fácil. A rota mais fácil. Aí eles começam a ver. Aí a família começa a promover, fala, cara, a empresa pediu para mim fazer isso aqui. Aí você começa a ver na empresa os quadros dos sonhos da empresa inteira. E aí, com os quadros dos sonhos, eu consigo saber quem são meus funcionários mais ambiciosos. E aí eu começo a falar, cara, você quer isso aqui, você vai ter que se qualificar. Você ainda não está qualificado para atingir aqui. Então, vamos traçar o seu caminho até aqui. Aí eu começo o segundo hábito, que é o compromisso. Que é o compromisso que ele tem com os sonhos. E aí eu sei que se eu precisar promover alguém, eu sei para quem eu vou começar a pagar os cursos, para quem não sei o quê, eu já começo a mapear as pessoas que estão lá comigo. E também eu vou saber se o meu plano de expansão da empresa consegue absorver aqueles sonhos todos, porque senão eu sei que eu vou perder gente. Sim. Né? Ou seja, se eu estou com a Jaque no negócio, ela quer ter um sonho, eu vejo que ela tem um sonho de ter programa, de ter empresa, de ser empreendedora, ela vai ter que um dia ser minha sócia. Eu tô nervosa, eu acho que eu preciso fazer uma reunião. Senão um dia eu vou perder. Juro. Surreal. Isso é muito interessante. E assim, até me coloca num lugar que até é uma situação que eu tô até vivendo. Como você mantém as pessoas motivadas dentro do propósito, né, profissional ali? Porque o que eu vejo hoje uma tendência, as pessoas começam a questionar muito. É muito o que você falou, nossa, mas meu patrão tem isso. Meu patrão faz tal coisa. Como balizar isso? Toda empresa tem que ter... A gente veio da venda direta. E na venda direta, os melhores líderes... Venda direta, você se refere a... Amway, Herbalife, Rinode, Omni, a minha empresa era Omni. Produto de venda porta a porta, venda direta mesmo. Então, a gente tem Atlântida, enfim, tem uma série dessas empresas que eles são as maiores empresas que formam líderes no Brasil, são as empresas de venda direta. E eu vim desse sistema primeiro de timeshare, de venda de hotel, e depois eu montei uma empresa de venda direta. Eu tinha 30 mil vendedores porta a porta. Eu tinha quase mais de 200 mil cadastros e 30 mil pessoas que vendiam 30, 40 mil todos os meses. E de treinamento, a gente reunia... Ativo devia dar bem mais de 30, porque a gente reunia em treinamento 25 mil pessoas toda semana em 20 localidades do país. Como é que a gente mantinha elas motivadas? A gente trouxe isso da venda direta para implantar em qualquer lugar. São 3 pilares. Alguém para se espelhar, um sistema de treinamento intenso e um bom plano de carreira. E a pessoa nunca sai de lá. Então, por exemplo, você é a dona da empresa, você tem que ser alguém para se espelhar. Eles têm que te admirar. E para isso você tem que dar. Você tem que dar o treinamento, se importar com eles, fazer o plano de expansão, fazer o quadro dos sonhos, ser alguém que eles admiram e queiram ser. Segundo, sistema de treinamento intenso. Ninguém cresce sem treinamento. E empresa de venda direta tem treinamento todo dia quase. Né? Mas pelo menos 2, 3 vezes por semana, segunda-feira de desenvolvimento, quarta sobre vendas e sexta sobre a verificação do progresso da semana, para saber o que eu vou dar de treinamento na semana que vem. Queria um caderno para anotar. Eu te passo. Eu vou assistir tá no livro. E aí é o essencial. Só que quando a gente faz isso com um bom plano de carreira, por exemplo, eu vou dar o exemplo de amigos meus que era um cabeleireiro famoso. Ele era para ser sócio, sei lá, de metade do salão de cabeleireiro de São Paulo, porque tudo saiu dele. Mas ele não tinha um plano de carreira que conseguisse absorver essas pessoas. Ele queria ter uma filial com a marca dele, tendo um cara bom com 5%. Quanto o plano de carreira ideal seria, já que você é muito bom, você já tem muito cliente, 30% do meu salão são pessoas que estão vindo aqui por sua causa, eu vou abrir o seu salão com o seu nome, eu vou bancar e a gente vai ser sócio, meio a meio. Sim. Pergunta, seus funcionários hoje são PJ ou CLT? Alguns CLT, tem bastante CLT que está no escritório, back office e tal, e a nossa parte de vendas basicamente são PJ, porque a gente tem um sistema de comissionamento. Alguns são mentores, advisors da futura plataforma. E aí a gente mantém eles motivados, na verdade, porque todos... Sabe a NVIDIA? Sim. 70% dos funcionários da NVIDIA são milionários. Fiquei até sem palavras. Porque eles foram recebendo ações. E a empresa hoje é a empresa mais valiosa do mundo. Ela vale mais de 3 tri. E começaram há 15 anos atrás da empresa. Sim. Então você imagina o seguinte, se você trabalhasse hoje na SpaceX, que quer colonizar Marte,
que levou o quilo do espaço, antes da SpaceX, custava $100 mil o quilo. Hoje custa $100 o quilo, porque ele fez um prédio pousar de ré ali. Aí quando ele foi buscar investimento para a SpaceX, você pensa, esse cara é maluco, né? Ele quer colonizar Marte. A Rússia não conseguiu, a China não conseguiu, os Estados Unidos está indo embora desse negócio, porque eles estão gastando muito com armamento, com impostos, etc. e tal. E o cara simplesmente falou, eu vou colonizar Marte. Vocês querem investir em mim? Fala, esse cara é maluco da cabeça, né? Só que como é que colocaram dinheiro nele? Como é que ele conseguiu tantos investidores? Com algo muito simples, com propósito. Quando a pessoa descobre propósito e valor, esquece. As pessoas vão seguir, as pessoas que se conectam com aquilo vão seguir. E tudo tem a ver com a conexão emocional. Ele falou o seguinte, nosso planeta existe há 45 bilhões de anos. A raça humana existe há 80 mil anos no nosso planeta. Ou seja, a gente está aqui numa pequena fração de existência do planeta. E a gente provavelmente vai deixar de existir nesse planeta. Ele fez uma matemática que fez o pessoal pensar. Se a gente não colonizar outros planetas, a raça humana vai deixar de existir. Vocês querem vir comigo ou não? Ele vendeu um sonho. Aí a galera investiu. Aí o pessoal tá lá. Ele fala, tem um dinheiro para 3 lançamentos. Primeiro deu errado, segundo deu errado, terceiro deu errado. O que qualquer líder faria? Despediria todo mundo, bando de competente. Ele pegou tudo que ele tinha para o 4º lançamento. Foi inclusive morar de favor na casa de um amigo. E olha que ele tinha recebido $100 milhões pelo PayPal. E aí ele foi morar de favor. Aí ele chegou para os funcionários e falou, eu acredito em vocês. Vocês são os funcionários que vão fazer isso acontecer. Nós temos experiência para isso. Aí quando você vê a pessoa que você falha e você acaba com o dinheiro dela em 3 lançamentos mal sucedido, joga ela na lama. Aí você vê o cara dando 100%, colocando ainda mais ficha no negócio, no all-in, fala que acredita em você, você tem que responder. Fala assim, eu vou responder. Ele acredita em mim. Aí esquece. Aí não é mais dinheiro, aí não é mais emprego. Não tem nada a ver. Aí não tem mais nada a ver. A gente tem que fazer esse negócio decolar. Esse negócio vai decolar. E você vê que o líder, né, quando ele tem esse tipo de atitude, ele faz pessoas comuns fazer coisas incríveis. Deu certo, Deu tudo certo. Então... É interessante a forma que ele consegue fazer isso, né? Porque esses pilares que, igual você falou, de você agregar valor. Né? Você agrega valor nele, num produto, cria essa empatia com os demais, e pro cérebro é sempre um sistema de recompensa. Então ele está sendo recompensado porque ele vê que é algo de valor e ele vê que ele faz parte, o senso de pertencimento. Você gostaria de falar para os seus netos, por exemplo, qual é o nome do seu bisavô? Cirilo. E o seu? José. José. Você sabe que poucas pessoas respondem essa pergunta, né? Mas eu fiz uma força para buscar. Poucas pessoas respondem essa pergunta. Se eu falar do trisavô, ninguém sabe. Ah, não. Ninguém sabe. Não. Então, em 2 gerações, a gente vai desaparecer. Não, sim. Não tem como. Se a gente não fizer algo muito relevante, de exemplo, em 2 gerações, ninguém mais vai saber que a gente existiu no planeta. Aí, se você fizer parte do primeiro time da SpaceX, o seu trisneto vai saber qual é o seu nome. Talvez sim. Você fala, cara, eu fui a pessoa, o seu avô, seu bisavô estava lá no time da SpaceX e fez aquele foguete na NASA ou na Votorantim, seja lá em alguma grande empresa brasileira. Se a gente não usar os nossos 80 bilhões de neurônios a nosso favor para gerar um legado, e não é o que a gente consegue, porque pode ser que a gente trabalhe a vida inteira e a gente não faça nada que a humanidade vá lembrar. Pode ser que isso aconteça, é o mais provável que isso E nem que agregue. E nem que agregue. Só que só dos seus filhos ou seus netos saberem que você nunca desistiu do seu propósito já é um baita exemplo para que talvez ele consiga fazer alguma coisa pela humanidade. E aí a questão é toda sobre legado. Até cabe no quadro dos sonhos que você falou, porque tem vezes que a pessoa está comprando o sonho do próximo. Na prática, como é o quadro dos sonhos? Na prática, o quadro dos sonhos, primeiro tem essa parte que a gente fala que é muito legal de fazer ele, né? Do tipo de você promover a família, de você conseguir falar com seus funcionários. Eu entendo mais do meu colaborador quando eu vejo o quadro dos sonhos dele do que quando ele me fala sobre ele. Eu achei muito bonito isso, cara, de você pensar em grupo, porque realmente é isso. Não adianta, até num nível familiar mesmo, né? Não adianta você estar sonhando uma coisa e seu marido está sonhando uma outra coisa que é muito diferente. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Realmente faz toda a diferença. Se você, por exemplo, tá namorando, tem um relacionamento qualquer, e aí um dia você falava, tá ficando sério. Pô, vamos fazer um quadro dos sonhos, é uma brincadeira legal. Mas para onde a gente vai viajar? O que a gente quer construir? Para onde a gente está indo? E aí você coloca isso visível. Pode ser
no computador, na tela do computador de descanso, pode ser num quadro na parede, pode ser em qualquer lugar, mas que tenha lá 9, 10, 12 figuras que representam o que você quer para os próximos anos. Né? Curto prazo, 6 meses, 2 anos, 5 anos, para você ter um direcionamento, para você olhar. Porque às vezes quando o hábito falha, né? Quando a motivação falha, é o planejamento que entra. Sim. Né? Porque às vezes você não vai estar motivado todo dia para trabalhar, você não vai estar motivado todo dia para treinar, você não vai estar fazendo. Aí você precisa do planejamento. Aí você olha o quadro dos sonhos e fala, cara, tem um plano. Sabe uma coisa que eu faço essa? Eu nunca fiz o quadro em si, mas eu sempre escrevi, né, uma coisa de metas. Desde que eu fiz o meu primeiro quadro, olha que loucura, eu escrevi que eu queria ter um canal no YouTube que tivesse 1 milhão de seguidores, mas eu nunca fiz um movimento para ter um canal, exceto até a gente começar. Agora eu vou ter. E agora você está vendo se realizar. Exato. Mas olha que legal, agora você está falando que quer ter 1 milhão de seguidores. Você imagina que eu vou indicar o seu canal porque sei que o seu objetivo é ter 1 milhão de seguidores. Se você falar, eu quero ter um canal, e você não me fala que o seu sonho é ter 1 milhão de seguidores, a gente acha que o canal já está bom. Mas quando você fala que tem 1 milhão de seguidores, todas as pessoas que você falar isso vão te ajudar a promover isso, porque você sabe para onde você quer chegar e todo Sim. mundo que gosta de você vai te ajudar aí. Você direcionou. Você direcionou. Inclusive, se você estiver assistindo, assine nosso canal. Agora, tá? Assina, compartilha, eu vou indicar para todo mundo. Por Vou colocar favor. na página lá da Rainmakers. Total. E o quadro dos sonhos ele funciona assim. Aí depois a gente vai para o compromisso, né, que é o hábito número 2. E aí a gente tem o hábito número 3, que é você fazer sua lista de contatos para que você realize seu quadro dos sonhos, sua lista de tarefa, de contatos, CRM, network, que é o que você tem que fazer, que as pessoas desprezam muito hoje, né? E as pessoas têm vergonha. Essa é uma parte do curso que, Luiz, eu tenho vergonha de vender para os meus amigos. Aí eu falo, seja intencional. Seus amigos compram, todo mundo gosta. A questão é a seguinte, todo mundo gosta de comprar. É que ninguém gosta que te vendam nada. Né? Todo mundo é comprador. Só que se, por exemplo, você é intencional, fala assim, Luiz, eu quero marcar com você uma reunião para a gente falar de negócios. Eu falo, beleza. Então eu tenho a hora que fazer network, aquela hora que eu não vou ser chato, tipo vegano, né, que tá na mesa, todo mundo conversando, fala, mas você tá comendo isso aí? O cara vira vegano, quer que todo mundo vire vegano. Né? Seria mais fácil eu falar, gente, eu posso me reunir com você pra a gente falar sobre ser vegano? Beleza, vou ouvir. Né? Mas pelo menos... né? Ou seja, ser intencional. Ser né? intencional. Tá A gente sempre fala, seja intencional que não tem problema nenhum. Que a pessoa pode falar sim ou não. Não quero sentar com você, não quero ouvir. Ou, beleza, você é meu amigo, eu quero ouvir o que você tem pra me dizer, né? Já que você é meu amigo, você deve me trazer alguma coisa bom. Você não vai oferecer algo ruim. Aí a gente tem sempre o quarto hábito, que é o script contato, ou seja, como fazer esse contato. E sempre tem um script para tudo, teu planejamento, porque se você não tem uma agenda, um script, você agenda o script de alguém. Né? Então, ou você tem uma agenda, ou você agenda de alguém. Perfeito. Né? Você vai se adequar ao quadro dela. E aí, para você também não cair na objeção do outro. Aí, o quinto hábito é você mapear todas as objeções do seu negócio e treinar fechamento com spin selling. Ou seja, manda no mundo quem sabe fazer pergunta e não quem tem as respostas. Então, para cada objeção, você tem uma pergunta. Por exemplo, seu tratamento é caro. Caro comparado a quê? Né? A pessoa vai ter que te responder. Se você falar, não é caro não, ela fala, não, é caro. Como é que a gente vence uma crença racional? É impossível. Se ela acha... Você falou do Elon Musk faz isso muito bem. Toda vez ele queria... Alguém quer impor alguma coisa, ele faz uma pergunta, a pergunta mata o que o cara estava falando para ele, e aí ele faz uma equação que seria plausível. Igual você falou, a equação é essa, está funcionando dessa forma. Para onde se prospecta que a gente vai? Só parar pra pensar e falar. Cara, eu acho que eu fiz isso no meu negócio de uma forma... Eu nem sabia... Talvez eu não tivesse consciência. Porque a gente começou a muito mergulhar em cada processo de cada produto em específico nas objeções. E aí eu comecei a treinar as meninas a ter segurança na hora de questionar a objeção. E aí eu percebi que realmente vendas começaram a fechar muito mais. Funciona porque... De outras coisas e até ajustes e enfim, funciona, realmente funciona. Porque não é passo, né? Passo você dá se quiser, hábito você faz automático. Por isso que o treinamento é 8 hábitos, por isso que o treinamento tem que ser intenso. Porque hábito é uma coisa que você faz sem pensar. Então, se tem objeção de preço, você já sabe qual é a pergunta. Depois que você fez e matou as objeções, você tem que fazer o acompanhamento de tudo, que é o hábito número 6. É no acompanhamento que você descobre se está dando tudo certo, se as coisas... então, como é que está aquele cliente, como é que está o vendedor. E nesse processo, o CRM é uma coisa muito indispensável. Muito, cara. Muito. Depois que eu implantei um CRM lá,
no meu negócio realmente. Porque aí você consegue ver aonde a coisa perdeu, onde a coisa parou. O que você precisa consertar para o próximo. Não, o hábito número 6 é fantástico, porque é o acompanhamento. Você vai fazer, eu vou te dar acompanhamento. Você fez a mentoria, você ligou meu WhatsApp, eu vou te dar um acompanhamento. Faz com que você indique novas pessoas. E é o CAC mais barato que existe, é a indicação. O hábito número 6, até o hábito 5 você está fechando. No hábito número 6 começa um novo funil de vendas que é a indicação. E é o CAC mais barato que existe. O 7 é verificação de progresso. Toda semana a gente vê o que aconteceu. Então, se eu tive muito lead e pouco fechamento, eu tenho que treinar o hábito 5. Se os fechamentos foram legais, mas não foram suficientes, está me faltando lead. Então, eu tenho que treinar o hábito número 4. Aí, qualquer gestor, qualquer sócio seu que você for implantando isso, ele vai abrir outra unidade, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele não precisa ficar perguntando. E o hábito número 8 que é duplicar o padrão. Agora, vamos fazer ele de trás para frente. Se a gente não está duplicando o padrão, a gente não está verificando o progresso. Se eu não tenho progresso para verificar, porque eu tenho um pouco acompanhamento. Se eu tenho um pouco acompanhamento, é porque eu tenho um pouco fechamento. Se eu tenho um pouco fechamento, é porque eu tenho pouco... Meu script, eu estou fazendo pouco contato. Se eu tenho pouco contato, é porque eu tenho pouco lead. Se eu tenho pouco lead, é porque eu não tenho compromisso. Né? Eu estou sem um compromisso. E se eu estou sem compromisso, é porque eu não tenho sonhos. Então, você faz ele de frente para trás ou de trás para frente, funciona. E é simples. Qualquer um pode fazer. Sério. Fiquei até sem palavras, sério mesmo. É porque, assim, quando você está no dia a dia da luta mesmo ali do empreender, você precisa muito ter o... É o que você está falando, tem que ter aonde você quer chegar para você poder fazer o meio do caminho e fazer... Senão é um barco à deriva. A coisa realmente se concretizar. Eu pensando no papel... E é muito louco. E tem um lugar muito emocional aqui, assim, que às vezes as coisas não vão andando e aí você não pode deixar o emocional tomar conta, nem soltar, aí o agradecimento. Nem desistir. Aí entra o agradecimento, o hábito do agradecimento. Vocês conhecem? É porque é até o símbolo do infinito mesmo. É realmente um lugar blindado. Onde em qualquer ponta tem alguma coisa pra te segurar. Sempre vai ser emocional. Sempre. É o que a gente fala. O primeiro filtro do cérebro ele é emocional, para depois ser cognitivo. Se a sua atividade emocional ela não tiver, e nem bem regulada, né? Porque assim, se faz parte do sistema nervoso autônomo, não é a gente que regula cognitivamente. Mas se ela estiver bem ali organizada, você vai ter melhores atividades. Então, isso aí é um barco à deriva. Eu não sei para onde eu vou. Tudo bem, então você está no meio do oceano sem norte. Eu tenho uma pergunta. Diga. Quando demitir? Porque assim, essa é uma dor que eu acho que não é só minha. Tem até uma frase em inglês que eu também... Eu realmente não sei essa resposta, eu não sei. Quando demitir? Já demiti pessoas. Minha primeira demissão, eu fiquei 3 semanas falando na terapia que eu demiti o menino. Até eu conseguir demitir. E aí eu demiti e me libertei. Quando parar de desenvolver e desistir da pessoa? Exato. Essa é a sua aí pergunta. tem até aquela frasezinha em inglês, hire fast, fire faster. Né? Contrate rápido, demita mais rápido ainda. Tipo, o quanto isso é verdade ou não? Isso é verdade porque é o seguinte, vamos lá. Dizem que o importante é a jornada e não o destino. O importante é com quem você faz a jornada e não o destino. Né? Não é só a jornada, é com quem você está. Então, isso se refere a tudo, inclusive as pessoas que ficam a maior parte da vida com você, que são seus colaboradores. Então, por isso que recrutar bem, ou seja, a regra do primeiro quem de você ter um sistema de recrutamento que seja bem difícil, isso facilita essa sua pergunta. Essa é a minha próxima pergunta. Porém, vamos lá. Se você pensar nessa pessoa, você sente alívio se ela não estivesse do seu lado na sua empresa? Esse é o primeiro ponto. Você está perdendo pessoas boas por causa dessa pessoa na equipe? Ou seja, ela não está agregando, muita confusão, ela está atrasando, não entrega o trabalho na hora certa, energia errada. Então, ou seja, ela está atrapalhando. Eu estou perdendo outros funcionários, a produtividade de outras pessoas por causa dela. Ele é janela ou espelho? Você conhece esse conceito? De ser janela ou espelho? Não, mas acho que vale a gente explicar. É aquela história, né? O seguinte, quando ele erra, a culpa é dos outros. Quando ele acerta, quando ele acerta não é da equipe. Então, o líder certo é aquele líder janela. Cara, você conseguiu cumprir minha meta. Não, eu devo isso à minha equipe, aos meus SDRs, que trabalharam muito bem esse mês. Aí ele fala assim, mas seu resultado foi ruim. Não, mas a culpa é desse... Ou seja, o mérito é sempre dele e a culpa é sempre dos outros. Um cara assim você tem que demitir. Quando ele não está agregado. Por isso que é muito importante você ter definido, grudado na parede, a declaração de propósito, de missão da empresa. Que muitos empresários não sabem fazer
E quando fazem, deixa esquecido num PowerPoint, na caneca, faz porque foi no cursinho lá e mandaram fazer, você faz. Mas o valor e o propósito de uma empresa, ela faz com que as pessoas possam tomar decisões. Você sabia disso? Todas as decisões que a gente delega e a pessoa fica na dúvida do que ela faz na sua ausência é através da missão e valores. Então, por exemplo... Eu escutei isso na segunda-feira. A Disney, ela tem a missão de entregar felicidade. Se você se for no parque da Disney e tiver uma criança chorando porque ela perdeu qualquer bonequinho numa montanha-russa, ele tem um cartão, ele vai na loja, ele não precisa perguntar para ninguém. Ele pega outro bichinho de pelúcia e dá para você. Ele tem essa autonomia. Porque a empresa tem que entregar aquilo e naquele momento ela não está entregando. Mas está na missão, está nos valores da empresa. E aí, quando a pessoa não atende esses valores, não atende, falta no treinamento, não chega no horário certo, não lê os livros, quando você percebe que ele não... É a hora. Tem que demitir. E uma pesquisa com 10 mil empresários no Vale do Silício, hein? A maioria deles se arrependeram por não tomar decisões antes. Por isso que essa frase. Porque ficaram protelando, porque a gente é bonzinho, porque o cara pode melhorar. Não vai melhorar. Vou fazer uma pergunta para os dois, né? Porque eu não estou no meio dos empresários. Vou tendenciar para o meu lado. Não é mais fácil, como relação. Né? Tudo é uma relação. Relação com a empresa, com o ser humano, com o cliente. Num relacionamento, não é mais fácil você triar da melhor forma do que passar o processo e depois você não conseguir demitir? Se você tem um namorado, não é mais fácil você conhecer ele da melhor forma para passar um tempo bom e depois não demitir do que você fazer uma triagem instantânea ruim, passar um mau tempo com ele e depois não conseguir demitir? Sim, é isso que eu estava falando. O processo de recrutamento tem que ser difícil. O recrutamento tem que ser... E sim, e entender, né? Porque hoje você pode falar assim, você contrata pelo quê? Pelo currículo. Me demite pelo caráter. E você demite por comportamento. Você tem que contratar caráter para treinar habilidade. Não, assim, você... Porque é difícil. São comportamentos que vão levar. Agora, você entender esses comportamentos... Hoje eu falo isso porque lembra que eu falei que eu trabalho... Eu levo para a polícia que para eles é para tomada de decisão instantânea. Tá. Né? Mas o que eles estavam com um problema na entrada. Que não deixa de ser o que o empresário tem que fazer. Tomar decisão o tempo inteiro. E aí o grande problema estava nisso. Vamos triar policiais para isso e aquilo. Tá bom, então. Eletroencefalograma em todo mundo. O cara vai fazer N atividades e a gente vai ver que atividade cognitiva para tal coisa está funcionando da forma correta. Que legal. Porque tem coisas que você acha que o cara está fazendo e ele não está fazendo. Eu posso dar um exemplo aqui. Tinha um cara, no departamento tinha assim, 100 pessoas, tinha um batalhão especial. E o delegado lá, o comandante, ele falou assim, olha, isso aqui é meu batalhão especial da GM. Esses caras aqui são muito bons. Eu falei, para mim, você pode falar que é bom ou não, né? Sou treinado para não ser tendenciado. Aí pus o eletroencefalograma em todo mundo e observando. Colocou o cara em várias atividades. O cara muito bom no que ele desempenhava, tecnicamente. Só que a atividade cognitiva dele na área no lóbulo frontal estava com uma atividade baixíssima. Toda hora que tinha uma tomada de decisão crucial. Ele não pode ter daquela forma. Porque senão ele coloca todo mundo em risco. Caramba, então quer dizer, na hora ele aparenta que ele está tendo resoluções. Só que ele está tendo resoluções ali, na verdade... No instintivo, não é uma parada pensada. E é perigoso, porque são a vida dos outros. E mais tentando se promover ali do que resguardando todo o batalhão. Olha, que interessante. Que legal. Você sabe que... Você conhece a pesquisa de Napoleão Hill pela filosofia da ciência do sucesso? Sim. Pesquisa que ele fez com 5 mil milionários? Sei. Que a diferença entre pobres e ricos é a quantidade de endorfina no cérebro. E é mesmo. E que toda a pesquisa e todos os exercícios que ele fez, que inclusive muitas estão no livro, principalmente a oração que ele pede para fazer todo dia de manhã, e de refazer autoimagem, essa história toda. Tá no seu livro. Tá aqui. Ele tem uma oração que eu ensino, eu abro as lives todos os dias com ela. Quem está nos escutando no Spotify, o livro é Métodos Sem Limites, Rainmakers Academy, do Luiz Francisco, Gildevan Ribeiro e Yabi Dias Andrade. Gente, isso aqui é uma bíblia, que eu tô nervosa, não vou nem soltar o meu. Fala da oração que eu quero saber. Aí todo mundo já pega Por como um favor. mantra. A oração é o seguinte, o mantra que ele fala, você repete, se acontecer alguma coisa, coloca a oração, porque é uma parte para inteligência emocional também. Ele diz assim, olha, não peço a divina providência. Quando ele fala a divina providência, porque a gratidão é o jeito mais fácil de a gente se conectar a Deus, né? E quando ele fala, não peço a divina providência por mais riquezas, porque ele pergunta assim, você tem filhos? Eu tenho. Quanto que ele vale?
Imensurável. Você faz assim, reais, quanto vale? Não, eu não tenho nem como mensurar. Quem são as pessoas que você mais ama no mundo, Jaque? Minha Meu mãe, minha filho, avó. Quanto que elas valem? Não tem valor. Então, a gente não precisa... A gente já tem todas as riquezas que a gente precisa. É isso que eles dizem. Nós já somos ricos. Somos infinitamente ricos. Né? De tudo que a gente poderia precisar na vida, dinheiro é a coisa mais fácil de se resolver, sim ou não? Sim. Então, a gente não precisa de mais riqueza. Ele fala, não peço a divina providência por mais riquezas, mas por mais sabedoria, que significa saber fazer, para receber o presente divino que eu recebi ao nascer. Na forma e no poder de controlar a minha mente para qualquer fins que eu desejar. Caraca, super mantra mesmo. Então, ele fala assim, eu não peço mais riqueza, eu peço mais sabedoria para dirigir a minha mente em direção ao meu propósito. A palavra-chave é essa mesmo, é sabedoria. Eu vou te mandar. Me deu vontade de chorar. Vou te mandar. Que a lindo. melhor tomada de decisão Então, é a sabedoria. quando você acorda todo dia de manhã e você se conecta com Deus e não pede nada, você não pede mais riqueza, você só pede mais sabedoria. Cara, sabedoria para usar a maior riqueza que eu recebi ao nascer, que é o poder de controlar a minha mente para o fim que eu desejar. E aí, e o Napoleão Hill, ele vai além disso, né? Ele fala que quando você aceita esse presente de Deus, que é o poder do livre-arbítrio, de você controlar a sua mente, você vai ter uma vida próspera, com saúde, sem inveja, porque você vai estar em direção sempre ao seu propósito. Quando você não recusa esse poder de controlar a sua mente, você vai viver para viver a vida dos outros. Então, você vai, por medo, você não vai atrás dos seus sonhos, você vai trabalhar num emprego que você não gosta. Você vai ser uma pessoa invejosa, você vai ter má saúde, você não vai conseguir uma pessoa que te ama, porque você está renegando aquilo que Deus te deu, que foi o poder de controlar a sua mente para ir em busca da sua missão e do seu propósito. Porque todo mundo nasce espiritualmente por causa de alguma coisa, né? Ninguém está aqui para pagar boleto. Né? É só uma consequência, acontece mensalmente. O boleto a gente que criou. A gente criou. Nós estamos aqui porque nós temos que evoluir espiritualmente, então todo mundo tem uma missão. Para a gente evoluir espiritualmente, nós precisamos controlar a nossa mente para o fim que a gente desejar. É o nosso guia, né? É o nosso guia. E a maioria das pessoas não controlam. Elas vivem a vida... Apenas reagindo, né, de forma automática. Não, isso é muito triste. esse é até um dos propósitos nossos aqui, né? Para assim, cada vez as pessoas conhecem pessoas que são referências na determinada área e a gente explore coisas relacionadas ao conhecimento do cérebro humano. Minimamente, se conhecendo algumas partes e saber... Autoconsciência, né? O autoconhecimento. Para ter melhores tomadas de decisões, porque é triste. Antecipação é poder, reação é fracasso, né? Lu, para a gente finalizar, eu queria que você detalhasse o que seria um processo de contratação eficaz. Legal. Contratação eficaz? Primeiro, eu vou começar pela empresa. A empresa ter muito definido valores e propósito e missão. Né? Numa declaração de valores. Bill Collins, da faculdade de Stanford, ele fala assim, eu não começo... O empreendedor não deveria começar pelo business plan, ele deveria começar pela declaração de independência dele, que é a declaração de valores, missão e objetivo. Para a pessoa que está entrando saber aonde você quer chegar. E quem é você. Então, imagina o seguinte, eu vou ver seu caráter, eu vou ver seu histórico, eu vou contratar uma boa empresa de RH que saiba fazer as avaliações certas, eu vou direcionar a empresa de RH. Por exemplo, a gente trabalha muito com a Ethos, que a Natália, ela saiu do G4, fundou a empresa dela, fantástica. Até recomendo você entrevistar um dia, ela é uma pessoa que tem um processo honra. Muito legal. E aí você pede para ela, Nath, meu propósito é esse, é assim que eu faço. Eu quero um processo de recrutamento que seja difícil de a pessoa entrar, porque tem empresas, inclusive nos Estados Unidos, que não despedem pessoas. Eles têm um processo que demora às vezes 60, 90 dias, tão difícil que quando a pessoa entra, eles têm uma filosofia, é parte do valor da empresa, tratar os colaboradores como família, como filhos, e você não despede um filho quando ele vai mal na escola. Você não despede um filho quando ele não empreende. Então, a partir do momento que eu identifiquei o seu caráter e que você é uma pessoa que tem os meus valores, que você acredita naquilo que eu acredito, e nós vamos juntos e estamos querendo ir juntos para o mesmo lugar, a partir desse momento eu vou usar todos os meus esforços como mentor e a empresa para te preparar para esse objetivo. E desde que você esteja cumprindo os processos, por exemplo, processo dos 8 hábitos, você tem que ligar para todo mundo, deixar o CRM bonitinho, treinar. Desde que você esteja cumprindo os processos, eu não vou te cobrar meta, eu vou te cobrar que você faça todos os processos. Por quê? Meta limita as pessoas. Meta alta para quem está começando deixa a pessoa ansiosa. A meta, para quem é muito bom, limita.
a pessoa. Então eu quero saber qual é o limite da pessoa. Então eu vou descobrir, eu vou te dar um treinamento, eu vou te dar os processos e eu vou descobrir qual é o seu limite. Você quer que eu descubra o seu limite? Aí as pessoas falam, a maioria delas fala, eu quero. Porque eu vou diminuir a sua curva de aprendizado com treinamento intenso. Né? A intensidade distorce o tempo. Então, quanto mais eu te treinar, mais rápido você vai aprender e eu vou distorcer o tempo. A intensidade distorce o tempo. É isso. Aí, quando a pessoa passou, eu vou ter esse processo. Se é uma pessoa que lê, quais são nossos valores? Porque isso vai depender muito dos valores da empresa. Por exemplo, na minha empresa, o cara tem que gostar de ler, tem que gostar de pessoas, ele tem que querer levar a Rainmakers para uma das maiores cursos de desenvolvimento de pessoas e empreendedores do mundo. Não pode ter muito problema com o horário, porque eu ligo à meia-noite às vezes para as pessoas. E aí ele tem que ser uma pessoa que gosta de gente, que gosta de dar para receber. Ele tem que ter esse perfil. E a Nath entende esse perfil. Uma hora que entra, ele entrou, eu dou os parabéns e falo, cara, agora se tiver alguém abaixo dele, o Abdias vai ser o mentor dele, ou eu, você. Os nossos treinamentos online funcionam assim. Nossas metas, que a gente só tem meta em grupo, a gente não tem meta individual. Funciona assim, nossos processos são esses. E o seguinte, me faz o quadro dos sonhos. Aí eu vejo que o cara é ambicioso, você vai ser meu sócio um dia se você não desistir. Eu não sei quanto tempo, porque vai depender de você, da sua curva de aprendizado. Mas o meu plano de carreira prevê que todo mundo pode ser um acionista ou um sócio. E aí a gente tem um processo, o processo ele tem um artista, quando ele pinta um quadro, aquele quadro reflete os valores dele, não é isso? Perfeito. Essa declaração de valores e missão da empresa reflete os valores dos empresários e seus principais líderes. Essa declaração tem que refletir os seus valores, como um quadro de um artista. E aí o cara entra, olha para aquilo, o olho dele brilhou e fala, esse cara. Cara, eu acabei de me libertar. Sério. Essa é a minha dor do momento. De verdade. Tô sem palavras, sério mesmo. Isso aqui realmente abriu muito minha cabeça. Lu, fala pra gente 5 coisas. Um livro esse aqui, Método Sem Limites. Quanto de água você bebe por dia? Eu tento beber 2, mas eu esqueço, viu? Mas tento beber os 2 litros por dia, o que o meu personal, que o meu médico me pede, sempre com a garrafinha do lado. 2 litros. Mas... Quantas horas de sono? 6. 6 horas. Você fica bem? Fico. É porque é o seguinte, fazia tempo que eu mesmo não fazia mentoria. Aí eu peguei o desafio de pegar essa turma, que começou em agosto, e a mentoria são 6 meses, aulas de segunda, eu vou me inscrever quinta, na próxima. De segunda, quinta, 6 da manhã. Só que todo mundo, às 7 da manhã, só que todo mundo acorda às 4h30, posta no Instagram e posta no nosso grupo. Academia para todo mundo, aí posta no Instagram porque os funcionários, colaboradores, todo mundo começa a ver. E aí, coisas incríveis acontecem. Os filhos acordam mais cedo, os funcionários começam a ficar assustados que o patrão está acordando às 4h30, os líderes. E aí eu tenho que acordar às 4h30 todo dia, né? E atividade física? Todo dia. Quanto tempo? Quanto tempo? 1h, 1h30. É que assim, quando Bom, né? eu treino de segunda, quinta e domingo. Eu não treino sexta e sábado só. Mas aí eu faço musculação e aí ou eu nado, eu gosto muito de nadar, ou eu vou para esteira. Mas dá 1h, 1h30. Mas treinar, eu acordava antes, tipo 7 e pouco para treinar, para estar na 7h30 mais ou menos. Acordar 5 horas na academia é uma libertação, porque não tem ninguém. Você treina 1h30 tranquilo, porque assim, o teu celular não toca. Em paz. Não tem outra distração. Não tem outra distração, você fica focado com a música, pensando, planejando o dia. É verdade. Para finalizar, convide o pessoal em casa a participar do treinamento de 14 a 16 de dezembro. Não, é 14 de dezembro. 14 de dezembro. 14 de dezembro. Eu tenho um compromisso esse dia. Estarei lá. É uma imersão de 12 horas que vai mudar a sua vida. São 12 horas que vou estar eu, o Abdias Andrade, que hoje é meu sócio, mas sempre foi um dos meus melhores treinadores na parte de vendas. Vai estar lá a Yasmin falando também sobre network. Diz que vai estar a Natália, que era do G4, que hoje é da Ethos. O Gabriel Villarreal, da Disney. Vamos ter o Ravissani. Nós vamos ter muitas pessoas ali e muitas atividades. Quem que eu esqueci? Camargo. E o Camargo. O Camargo, ele é um dos maiores alfaiates do Brasil hoje, vai falar sobre marketing pessoal. A palestra dele é incrível sobre a importância de você ter sua identidade com a roupa e também sobre o desafio do alfaiate que ele faz também, que vocês vão adorar. Mas são 12 horas de muita atividade. Vocês vão sair de lá com muita coisa, com tudo isso que eu falei aqui. Imagine multiplicado por algumas horas e vocês saindo tudo debaixo do braço para poder aplicar na sua empresa no dia seguinte. É isso que vocês vão encontrar lá.
Estarei lá com toda certeza. Vamos colocar no nosso Instagram o link. Se inscrevam. Luiz, é o seguinte, eu quero gravar 10 episódios com você. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, Que muito aula! bom te conhecer, de verdade. Imagina, prazer Você é todo meu. sensacional. Fala suas redes sociais para o pessoal te seguir. Minhas redes sociais é @luizfrancisco76 no Instagram. É a rede social que eu mais uso. Tem o LinkedIn, que é Luiz Francisco Ribeiro Pinto, o Facebook também, Luiz Francisco Ribeiro Pinto, mas a minha rede social que eu mais respondo, que eu estou mais ali, é no Instagram, @luizfrancisco76, e lá vocês encontram o Instagram também da Rainmakers Academy. Fechado. Muito obrigada. Okay. Obrigado pelo aprendizado, foi muito bom. Eu acho que o pessoal em casa está tão encantado quanto nós aqui. E mais uma mente brilhante. A gente começou a desvendar o Luiz. Eu vou chamar ele de novo com toda certeza. Né, Lu? Muito bom, muito bom. Gente, muito obrigado, viu? Foi...